Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Estamos aqui juntos aqui novamente, numa palestra muito diferente, uma palestra que vai ser, acredito que vai ser um grande divisor de águas aí na criatividade de todos os engenheiros, né? Eu venho aqui em nome da ALEASP, Associação Leste dos Engenheiros e Agrônomos, não posso esquecer dos agrônomos, senão o Rainer me mata, né? E sempre na busca constante de trazer profissionais que possam colaborar com a formação e na valorização profissional dos nossos engenheiros aí e agrônomos, né? E hoje eu pude trazer para vocês uma palestra de um amigo meu, o Fábio Trombetta. Tudo bom, Fábio? Boa noite. Boa noite, Fausto. Tudo bem? Tudo bem? Bem, falar do Fábio é fácil, né? A gente quase toda semana, né, Fábio? Jogamos aí squash, somos aí colegas aí de squash aqui da cidade de Jundiaí, né? E, bem, o Fábio, quando não está jogando squash, ele também é administrador, né? Especialista em gestão de negócios, mestre em empreendedorismo, né? Ele está há mais de 20 anos aí como educador e articulador de projetos que conectam, principalmente no que diz no tocante à criatividade, né? Ajuda aí muito na formação profissional, né? E trabalha aí no Senac, né, Fábio? Exato, Senac. Certo. E eu também pude participar aí do lançamento do livro Imagina, do Fábio Trombetta, que tá sendo tá me ajudando muito, me auxiliando muito, né? Os engenheiros às vezes têm um pouco de dificuldade para entender a criatividade, né? Mas a criatividade está dentro dos projetos que a gente desenvolve. As técnicas inovadoras precisam ter criatividade para conseguir fazer isso. E às vezes o engenheiro, naquela ideia de ciências exatas, a gente acaba esquecendo da importância da gente sempre tentar educar nossa mente para ter essa criatividade, né? Através desses pequenos passos a gente vai conseguir fazer grandes projetos, né? Não sei se eu estou falando besteira, né, Fábio? Tudo certo. É isso aí. Então, inicialmente eu também gostaria de agradecer o apoio do CREA São Paulo sempre nos ajudando nessas palestras e principalmente aí ajudando a ASP a conseguir passar essa valorização profissional a todos aí. Fábio, se você estiver preparado, eu ia passar para você, daqui a pouquinho, para você já iniciar a palestra para nós, pode ser? Ok. Então, agradecendo o apoio ao CREA, uns minutinhos. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano.
temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Passando a palavra para o Fábio. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Fausto, pela abertura. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui o slide e já começo. Pode ser? Pode, manda brasa. Enquanto eu estiver com o slide, eu não vou conseguir ver vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, é só abrir o microfone e fazer, ok? Perfeito. Fábio, eu tô aqui no chat, acompanhando o chat também. Qualquer coisa, o pessoal pode fazer uma pergunta, eu vou tentando te ajudar em alguma coisa aqui, tá bom? Combinado, então. Bom, todos veem a apresentação? Estamos vendo. Legal. Bom, pessoal, então é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o Fausto pelo convite. O Fausto é um grande jogador de squash. A gente se diverte muito aqui em Jundiaí. Bom, eu venho trazer para vocês essa palestra Pequenos Passos e Grandes Projetos. É claro que eu não vou me atrever a falar nada técnico aqui. Inclusive, eu vou pedir licença para falar do simples, para abordar de uma maneira muito simples essa ferramenta que eu apresento para vocês, mas dentro de um contexto, da criatividade, de como a gente pode ser criativo, ou voltar a ser criativo, né? Que eu falo que todo mundo é criativo. O que acontece é que a gente vai crescendo e daí a gente vai tendo um pouco mais assim de medo de expor uma ideia diferente, de fazer uma pergunta que de repente possa na nossa cabeça ser uma pergunta estranha, ou uma pergunta que faz a gente passar vergonha. Pequenos passos, eu coloco esse tema na palestra, porque quase tudo na vida começa pequeno. E eu já peço para vocês olharem, para escutarem esse conteúdo, tem alguns slides, algumas imagens, mas assim, abram a mente. Então, de repente, para vocês pode fazer sentido, no campo profissional, no campo pessoal, no relacionamento entre amigos, no relacionamento familiar, ou até mesmo no relacionamento profissional, tá? Abram a mente para isso, porque de repente a gente olha para uma coisa e fala assim, poxa, mas
isso que ele está falando não faz sentido, eu já tenho aqui meu trabalho, já tenho meu emprego, já conquistei tudo que eu tenho que conquistar, por que eu vou falar de pequenos passos para começar alguma coisa? Mas, de repente, tem algum campo da sua vida que você pode olhar de uma maneira diferente, tá? Então, abram a mente aí para essas possibilidades. Eu costumo falar que tudo que realmente importa na vida começa pequeno e a gente nem percebe quando começa, né? Aquele primeiro relacionamento normalmente começou com uma troca de olhares, né? E aí, de repente, passa a ser algo grande, aí pode virar um casamento, uma família, né? No trabalho, normalmente a gente começa pequeno e vai galgando o espaço. O que acontece é que, às vezes, a gente faz as coisas de uma maneira não planejada. E o que eu venho falar hoje é de pequenos passos planejados, tá certo? Eu vou. O Fausto já fez a apresentação minha. Eu falo que a escola, falo até hoje isso para os estudantes, embora hoje eu não estou mais na sala de aula, mas eu falo até hoje que a escola é o melhor lugar do mundo para se estar. Na escola a gente aprende, a gente erra, a gente tem suporte, a gente tem pessoas que olham para a gente com esse olhar de ajuda, com esse olhar de querer desenvolver e transformar. Não tem como eu não falar do Senac, porque eu estou no Senac há 22 anos, né? E o Senac é uma escola que realmente tem uma missão de preparar para o mercado. Então, aí tem toda uma questão de preparo técnico, sim, mas preparo humano, até porque hoje vale muito a questão do relacionamento. A questão técnica é importante, nunca vai deixar de ser importante, porém o relacionamento, saber lidar com pessoas, escutar pessoas, interagir com pessoas, é algo que cada vez mais é valorizado no mercado, tá? Então, e eu falo para os estudantes, ó, que é o melhor lugar do mundo para estar, né? É claro que muitos acabam não percebendo o quão bom é a escola, acaba percebendo depois que já saiu da escola, né? Eu acho que a gente tem que nunca deixar de tentar fazer com que eles percebam o quanto é bom a escola enquanto eles estão na escola. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu falo para ela, aproveita o tempo que você está na escola. E eu me considero uma pessoa de sorte porque eu nunca saí da escola, né? Então, eu tenho a formação aí, eu fiz até o mestrado, né, na Unesp, ainda estou olhando para o doutorado, mas como estudante ou como funcionário, eu nunca saí da escola. Então, eu me sinto uma pessoa de sorte por estar na escola. E o que eu vejo muito na escola, que acaba sendo a minha área de atuação, são pessoas incríveis, pessoas com potencial, pessoas que estudaram muito, que fazem muito, que ajudam muito, se dizendo não criativas. Dizendo, não, eu não sou criativo, eu sou um excelente técnico, eu sei fazer um trabalho técnico, mas eu não sou criativo, né? E aí, eu costumo dizer que a criatividade é um dom do ser humano. Todos nós somos criativos. Como eu falei no começo, o que acontece é que a gente vai começando a ter vergonha de ser criativo. E isso a gente precisa mudar. Outro ponto que eu percebo muito nos estudantes, e aí estudantes, eu vejo estudantes de qualquer idade, né, de muitas idades. No Senac a gente recebe estudante de 15 anos até 85 anos, pelo menos o que eu conheço, mas não tem idade máxima para estar no Senac. E o que eu vejo pessoas é sonhando alto, só que não entendendo o processo, a construção, não entendendo que a gente pode sim ter uma ambição maior, mas a gente precisa construir dia após dia o nosso caminho para conseguir, pelo menos de uma maneira sustentável, o que a gente quer. Então, como o Fausto falou, o ano passado eu lancei o livro Imagina. É um livro, pessoal. O que eu vou falar hoje dos pequenos passos é uma das ferramentas do livro, tá? Mas são 23 entre ferramentas e práticas que ajudam a olhar diferente para a questão da criatividade. Eu falo desse método Imagine e Aguenta. A palavra aguenta foi bem questionada. Foi bem questionada porque o pessoal falou, não, coloca persistência, coloca resiliência, mas o aguenta
ele tem um sentido, né? Porque eu falo que quando você imagina algo diferente, é claro que imaginar só não basta, você precisa agir. Então, o método ele consiste em imaginar, agir, aguentar e inspirar. Quando você imagina diferente, você, de certa forma, já passa por uma certa exposição. Eu costumo dizer que a criatividade ela passa pela vulnerabilidade. Porque quando você expõe algo que você pensou, normalmente você expõe algo que não está tão pronto. E aí você está suscetível a críticas, a elogios, mas também a críticas não tão boas. Mas não adianta imaginar se você não agir, se você não tiver uma ação em cima do que você imaginou. Uma vez que você imaginou diferente, que você começou a fazer algo diferente, você tem que aguentar. Aguentar pressão, aguentar o nunca foi assim, pelo contrário, sempre foi assim. Por que você quer mudar agora? Por que você está fazendo diferente? Por quê? Né? Se até agora funcionou assim. E depois que você imaginou, que você fez acontecer, que você aguentou e persistiu para dar certo, eu digo que a gente tem uma função de inspirar, que é uma função social. Porque se eu fiz alguma coisa boa, se eu fiz alguma coisa diferente, se eu fiz acontecer, eu tenho que contar para as pessoas que eu fiz. E aí, a gente está acostumado a contar o que a gente fez de certo, né? O que deu certo a gente conta, né? O que deu de errado a gente não conta, a gente meio que esconde. Mas eu sou a favor de contar o que deu certo e o que deu errado. Porque de qualquer uma das formas eu estou inspirando as pessoas a fazer algo diferente. Se eu conto o que deu certo, é claro, é um tipo de inspiração, a pessoa vai olhar e falar que bom, eu vou fazer assim também. Mas se eu conto que deu errado, eu ajudo a pessoa, tipo, ó, eu fiz assim, deu errado. Então, se você for fazer, faz de uma maneira diferente. De qualquer forma, eu estou inspirando. Então, o método que eu falo no livro é o método Imagine e Aguenta, que é imaginar, agir, aguentar e inspirar. Esse livro ele vem dando muitas alegrias para mim, muita gente que acabou lendo o livro, acabou se interessando, mas hoje eu vou tratar de uma ferramenta do livro, que é a ferramenta dos pequenos passos. Eu costumo dizer que o que constrói grandes resultados, pessoal, e assim, a gente tem que entender o que é grande resultado, né? Porque grande resultado para uma pessoa pode ser conquistar o seu primeiro milhão, para outra pessoa pode ser ter R$ 1.000 na conta, para outra pessoa não tem nada a ver com dinheiro, pode ser voltar a ter um bom relacionamento com o irmão, por exemplo. Então, o grande resultado fica aí para cada um entender aí qual seria o seu grande resultado, tá? Mas eu costumo dizer que tem alguns movimentos, né? Claro que eu não vou trazer fórmula mágica aqui, eu vou trazer um olhar diferente. Eu preciso ter atenção no que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso prestar atenção nas pessoas. E eu vou falar um pouco muito disso hoje. A gente acaba, com toda essa questão da inteligência artificial, nós estamos perdendo a humanidade. A gente está perdendo a questão do contato, a questão de olhar para a pessoa como uma pessoa. Eu sei que no campo empresarial já se tem muito isso, né? A gente trabalha com pessoas, pessoas acabam sendo em muitos contextos insumos, né? Então eles estão ali para uma função, tem que fazer a função, é lógico, todo mundo tem que fazer a função. Mas eu vejo muito com a IA, a gente está perdendo mais ainda. Então a gente está querendo seguir muito rápido, pular etapas, e aí a questão do contato humano está ficando cada vez mais perdido, cada vez mais deixado. Outro ponto, além de prestar atenção ao redor e às pessoas, é a questão de perguntar. Fazer perguntas. E é fazer perguntas mesmo, né? Eu falo que a gente está perguntando muito para a IA, e tá certo, até porque aí ela pode ajudar muito, mas a gente tem que entender que as perguntas são importantes, e quando a gente pergunta para uma pessoa se essa pessoa está bem, mas de verdade, porque normalmente a gente pergunta se a pessoa está bem como formalidade, né? Você está bem? Está tudo bem? Tudo bem? Né? Às vezes a gente até responde para a pessoa, né?
Tá bem? Tá bem, tá, tchau, né? Então, quando a gente faz uma pergunta de verdade, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, quando a gente, claro, escuta a resposta de verdade. E um outro ponto para conseguir grandes resultados é a consistência. Sustentar pequenos movimentos ao longo do tempo. Isso muda tudo. Muda tudo mesmo. Então, se eu quiser aprender inglês, e eu decidi que eu vou começar a aprender inglês a partir de hoje, e usar 10 minutos do meu dia para de verdade aprender inglês em pouco tempo, eu vou estar muito bem em inglês, e isso se aplica a qualquer outra coisa, né? Então a gente vê os jovens, e às vezes até a gente mesmo, né, perdendo horas por dia em rede social, e quando a gente olha para isso, eu falo assim, poxa, mas se eu usar 20 minutos, 10 minutos do dia para aprender alguma coisa diferente, em um ano eu vou ser muito bom nisso. Então, é o pequeno movimento. Outro dia eu falei com um adolescente, e ele queria comprar um carro, eu falei assim, mas começa a guardar dinheiro para comprar o seu carro. Ele falou assim, mas olha, não tenho dinheiro. O que eu conseguiria guardar é R$ 50 por mês. Se eu guardar R$ 50 por mês, sabe quando que eu vou conseguir comprar um carro? Faz a conta, Fábio. Eles chamam de professor, né? Faz a conta, professor. E aí eu falei para ele, 50 que você consegue? Guarda 50. Porque acontece uma coisa muito interessante quando a gente começa a fazer alguma coisa. A gente vai se animando com isso, né? Eu jogo squash para perder peso, né? Não sou um bom jogador de squash. Mas quando eu começo a jogar com frequência e percebo que eu perdi um pouquinho de peso, eu me animo, e aí automaticamente eu me animo para ir mais no squash, eu me animo para me alimentar melhor. Então, quer dizer, esse pouquinho que eu perdi me ajuda a ter um olhar diferente. Então, vai me motivando. E a mesma coisa com dinheiro. Eu começo a guardar R$ 50, a hora que passou uns meses eu vejo um montante ali, eu me animo a fazer mais. É isso que eu falei para esse jovem, que diz ele que está seguindo, né? Ele tem que só acreditar nisso. Outra coisa que eu acredito é que ideia boa não nasce só na cabeça da gente. Ela nasce na cabeça, mas ela nasce muito de encontro. Quando eu tenho uma ideia e eu chego para um amigo meu, para um colega de trabalho e falo sobre essa ideia, ela fica melhor, né? Muita gente acha assim, mas se eu contar a ideia, eu vou enfraquecer a autoria da ideia, né? Mas não, quando eu conto, eu refino. Eu encontro uma opinião diferente. E aí, gente, é essa conversa, né? Tem até essa foto dessa conversa, porque, volto a dizer, eu vejo que cada vez menos as pessoas estão conversando de uma maneira verdadeira. Não aquela conversa protocolar. Aquela conversa com tempo. E daí alguém vai me falar, Fábio, mas aonde que tem esse tempo? Né? E de verdade, é lógico, as demandas acontecem, as coisas vão aparecendo, a gente tem que resolver. Mas aí que tá, eu arrumo tempo para o que é interessante, para o que é importante, porque eu entendo que é importante. E acreditem, eu vejo que o público aqui, eu não vou arriscar falar a faixa etária do público, mas eu vejo que são pessoas muito experientes. E no final de tudo, o que é importante na vida é os relacionamentos que a gente tem, são os momentos que a gente viveu com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente considera, né? E a gente sempre, e nós que temos um pouco mais de idade, eu estou com 45, fica muito claro que o tempo, ele não é nosso, né? Então a gente fica, de repente, adiando aquela conversa, porque eu posso fazer amanhã, eu vou adiando, porque eu posso fazer no próximo final de semana, então eu vou adiar a visita para a casa da minha mãe, porque eu vou no outro final de semana, eu vou adiar uma ligação para minha filha, porque eu vou fazer amanhã, e a gente vai adiando as coisas, só que o tempo não é nosso, né? E às vezes, a hora que a gente percebe, não dá mais. A hora que a gente percebe, aquela conversa não é mais possível, aquela ligação não vai mais tocar.
daquela pessoa, porque ela já não está mais entre nós, né? Eu perdi meu pai há 5 anos, e a partir de então ficou muito claro. Eu sou uma pessoa abençoada porque eu estive com ele por muito tempo, principalmente na época, nos dias que antecedeu o falecimento dele. Mas é muito duro quando você olha e fala assim, o telefone do contato do seu pai não vai tocar mais no seu telefone porque ele não está mais entre nós. Então, aproveitar o tempo, aproveitar o encontro, arrumar tempo para o que realmente é importante, porque quando a gente percebe, a gente arruma tempo para muitas outras coisas que de repente não são tão importantes, ou que passam a não ser importantes. E aí, tô falando bastante, pessoal, por favor, fiquem à vontade de me interromper, tá? Se estiver muito rápido. Eu vou falar sobre a conexão superficial e verdadeira. Porque a superficial é aquela que eu falei para vocês, é quando a gente pergunta se a pessoa está bem, com a mínima vontade de escutar como que a pessoa está. Agora, a conexão verdadeira é quando a gente realmente quer, quando a gente quer falar, quer escutar, quer saber mais. E aí eu vou contar um caso de um cliente, um ex-cliente meu de consultoria. Eu trabalhei com consultoria na área de gestão por muitos anos, lá na região de Jaú, não sei se alguém conhece. A minha região original é lá, daquele lado lá, sou de Dois Córregos. Eu falo que Dois Córregos é entre Brotas e Jaú, daí as pessoas conhecem o Brotas ou Jaú. E eu tenho um cliente de consultoria, que é o cliente que proporcionalmente era o mais... Quem mais teve sucesso na questão financeira, na questão de todo o contexto que envolve, né? Porque não adianta ter muito dinheiro também, não ter uma vida minimamente feliz, né? E esse cliente meu, eu vou falar o primeiro nome dele só aqui, chamado Marcelo, é um cara que, se passasse na frente da empresa dele, se ele estivesse estacionando o carro lá na vaga dele, e ele visse uma pessoa vendendo pão, ele ia conversar com essa pessoa, ele ia querer saber sobre essa pessoa, de onde que vem a receita do pão, por que você faz pão, quantos pão você faz por dia. E daí, em primeiro momento, eu olhava para isso e falava assim, poxa, que cara curioso, né? Só que daí eu comecei a acompanhar o Marcelo por muito tempo, e eu via que o que ele fazia era gerar uma conexão verdadeira com as pessoas. E ele se dava muito bem com isso, porque ele ajudava as pessoas de verdade, porque numa conversa, quando você faz perguntas, você também recebe perguntas, e aí todo mundo aprende, né? Se eu conversar com qualquer um de vocês aqui por 5 minutos, eu com certeza vou aprender alguma coisa. E ele se dava muito bem a partir dessa conexão verdadeira, e ele fazia isso de uma maneira natural, era dele. Então, ele era o cara que, quando ele atendia, ele não conseguia atender todos os clientes, mas tinha muito cliente, os clientes maiores, tinha que ser com ele, tinha que falar com ele. E aí eu percebi o real valor de uma conexão verdadeira, o quanto ela amplia repertório, o quanto ela acessa experiência, o quanto ela nos mostra caminhos reais. Eu sempre trago o caminho o exemplo do Marcelo. Ele me autorizou a usar o primeiro nome dele, tá? Por isso que eu uso. E aí, quando a gente fala de pequeno passo, o pequeno passo, ele não é falta de ambição. Tipo, então eu vou começar pequeno aqui, porque o meu negócio é pequeno, eu vou ser pequeno para o resto da vida. O pequeno passo é estratégia. Porque quando você começa qualquer coisa pequeno, você tem possibilidade de testar. Deu certo, não deu certo. Eu aprendo, porque conforme vai acontecendo, eu vou aprendendo, eu vou tendo tempo de aprender, eu consigo ajustar, né? Então, se eu começar uma operação pequena, é mais fácil de ajustar do que uma grande operação. E eu consigo seguir com movimento, com confiança, com clareza. Então, o pequeno passo, ele é uma estratégia. Um dos últimos slides, eu vou colocar de uma maneira muito simples, como que eu penso os pequenos passos, mas entenda, não é falta de ambição. Pelo contrário, é estratégia. É algo que, como eu dei o exemplo do perder peso ou do guardar dinheiro, né? A gente começa pequeno, a gente vai confiando naquele processo,
a gente vai ajustando aquele processo e a partir daí ele vai ficando consistente, ele vai aumentando, ele vai crescendo e é um crescimento que a gente quer esse tipo de crescimento, que é aquele crescimento sustentável. Todo mundo quer isso, né? Seja nos negócios, na família, na carreira. A gente quer um crescimento sustentável. A gente não quer aquele risco, né? De, poxa, hoje eu estou bem, mas a qualquer momento eu posso não estar. A gente quer sustentabilidade. E eu digo e eu percebo que a maioria das pessoas não trava por falta de capacidade, trava por falta de confiança. Trava porque, de repente, mira algo grande demais e aí se vê como, eu nunca vou conseguir aquilo, e aí vai travando por essa falta de confiança, porque, de repente, pensou grande demais. E aí eu falo das perguntas, e as perguntas têm uma coisa muito forte em mim, e eu sou uma pessoa que faço muitas perguntas, né? E eu já passei vergonha fazendo pergunta, com certeza, né? Porque quem faz muita pergunta passa vergonha. Só que as perguntas, elas já abriram caminhos para mim, assim, de uma maneira muito legal. Eu vou contar um caso aqui. Eu tenho muitos colegas da área de tecnologia. Tem um grupo aqui em Jundiaí, chama Grape Valley. É um grupo de profissionais da área de tecnologia, investidores, pessoal de startup, que se reúnem ali. Sempre tem uma palestra, toda primeira quarta do mês tem uma palestra, e fala sobre vários assuntos. Aí eu conheço essas pessoas, e tem uma pessoa ali, outro dia eu cheguei para ele e falei assim, ô Borim, você acha que é possível você acha que tem alguma forma, algum dispositivo, para que uma pessoa possa acender uma lâmpada com a força do pensamento? Porque eu tenho meu livro, se vocês olharem a capa do meu livro, é como se estivesse saindo ali uma luz da cabeça de um bonequinho, né? A ideia é que seja eu, né? E eu vou participar da Bienal do Livro agora em setembro. Só que como pequeno, ou como autor independente dentro de uma pequena editora, eu vou ter o espaço de 3 horas e meia para expor meu livro. Então, durante todo o tempo da Bienal, eu vou ter cada 3 horas e meia. Aí eu falei, eu tenho que levar uma experiência diferente, uma ativação diferente, porque senão o meu livro vai ser mais um ali. E aí eu pergunto isso para ele, eu falo assim, eu queria que a pessoa, com a força do pensamento, acendesse uma lâmpada. Ele olhou para mim em primeiro momento, deu risada. Ele falou assim, poxa, com a força do pensamento. Ele deu risada, mas ele parou e falou assim, Fábio, eu sei uma forma. Ele falou, vou passar o contato aqui da fulana de tal, ela tem uma ativação dentro de um contexto diferente, mas entendo que é possível. Aí beleza, vamos entender sobre ativação. E depois, em algum momento, eu compartilho com o Fausto ela pronta, mas sim, é possível. É um dispositivo que a pessoa é como se fosse uma tiara. A pessoa coloca a tiara, tem um sensor na testa e um na orelha aqui. E a partir do momento que a pessoa se concentra em algo, ela gera ali um pulso e através de um Arduino é possível acender uma lâmpada. Então, é assim, veja que até ele que tinha informação, em primeiro momento, ele deu risada. Porque, em primeiro momento, foi estranho o que eu pedi para ele. Mas ele foi buscar lá na memória dele e achou a informação. Então, é uma pergunta que muitas pessoas não fariam. Porque eu não vou fazer uma pergunta dessa para um cara que entende muito tecnologia, porque posso passar de bobo, posso passar de ingênuo. Então, as perguntas, os projetos melhores, as coisas boas, as coisas diferentes começam com perguntas. E aí por muito tempo eu fiquei pensando, eu tenho que fazer a pergunta certa. Eu tenho que saber qual é a pergunta certa. E já faz muito tempo que eu tirei o certo e fiquei com as perguntas. Então eu tenho que fazer perguntas. É claro, dentro de um contexto, dentro de uma meta, dentro de um objetivo, mas fazer perguntas, porque de repente aquela pergunta que você acha que não é certa é a pergunta que pode mudar uma trajetória. Então, eu coloquei aqui no slide o que estamos tentando resolver de verdade. Aí eu volto à provocação que eu fiz no começo da palestra, né? Abram a mente não para os vários campos
da vida de vocês, né? Como eu disse, de repente eu estou muito bem no meu trabalho, aqui está tudo ok, né? De repente eu preciso investir no campo família, mas o que estamos tentando resolver de verdade? Olhar para a essência do problema. Porque de repente a gente está pensando na solução, mas sem identificar a essência do problema. O que estamos assumindo sem verificar, né? O que a gente está deixando de olhar? Porque se eu não estou olhando para aquela essência do problema, o que está passando por mim, né? E qual o próximo passo possível? E aí eu começo a falar do plano de pequenos passos. Qual o pequeno passo possível? E aí, gente, na consultoria, eu atendia muitas pequenas empresas, né? E a maioria das pessoas, quando me chamavam, empresas como a do Marcelo eram raras, né? Empresas que estavam indo bem e que tinham uma necessidade de aumentar, melhorar alguns pontos para ganhar mais escala. A maioria dos meus clientes eram clientes que tinham ali dificuldades, né? Tava, ó, não está fechando, não está dando para pagar, o que eu faço, né? E aí, eu lembro de muitas conversas que a gente tinha com os clientes no seguinte sentido: olha, você está com a despesa alta, você precisa diminuir a sua despesa. E aí uma conversa básica sobre o que entra e o que sai de dinheiro. Aí eu olhava para algumas contas e falava assim: olha, isso aqui é uma coisa que você pode cortar. Ah, mas isso é R$ 100. Eu tô devendo tanto. O que vai adiantar cortar os R$ 100? Daí eu sempre falava isso. A gente tem que olhar o que é possível ser feito agora. O que é possível cortar agora. Sem pensar que a solução é muito maior, o problema é muito maior. Eu preciso entender o que eu posso fazer agora. Então, se eu estou no momento onde o meu salário está faltando, onde eu estou no cheque especial, onde eu estou tendo que fazer empréstimo, o que eu posso fazer agora? Qual é a ação que eu consigo economizar hoje? E aí, a partir disso, vai juntando, e daí volta a questão do carro ou da perda de peso. Eu vou tomando pequenas atitudes, fazendo pequenas coisas, mas de maneira concreta, e aí eu vou conseguindo ter fôlego para coisas maiores. Então, a base é essa. Hoje eu estava conversando com uma das minhas assistentes, e eu estava falando para ela sobre. A gente estava falando sobre pessoas novas que começam a trabalhar e daí acabam não querendo perguntar, não querendo pedir para o outro ajudar, né? E aí a gente falou a questão do ego, né? Que muitas pessoas deixam de abrir portas por conta do ego, por conta de não querer mostrar-se vulnerável ou mostrar-se que não tem aquele determinado conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente os mais jovens. Eu falo porque eu tinha muito isso, e depois que passa um pouco a idade, a gente percebe o quanto era uma coisa não importante, né? O não perguntar por medo de parecer fraco, por medo de não saber, né? Então eu falo, quantas portas o seu ego não permitiu que você abrisse, né? De repente era só uma pergunta, um pedido de ajuda, e poderia, de repente, mudar um caminho, de repente poderia evitar um prejuízo, evitar uma decisão errada. Pergunta abre visão. A pergunta, quando você faz uma pergunta em relação a qualquer coisa, você reduz a cegueira, você melhora a leitura da situação e muitas vezes você evita retrabalho. Muitas vezes você evita retrabalho. E aí eu falo, é importante perguntar. Perguntar para quem é mais experiente, sim, né? Porque os experientes, eles têm ali, eles já viveram mais aquelas situações, mas perguntar para aquela pessoa mais jovem, porque aquela pessoa mais jovem, ela entra no contexto, então ela não tem alguns vícios que quem é mais experiente tem, né? Outro dia a gente montou ali uma sala para receber os estudantes, os professores empenhados, eu ali empenhado, a gente montou os equipamentos, daí chegou um dos professores mais jovens, ele chegou e apontou um erro. A hora que ele apontou esse erro, um olhou para o outro e falou, como que a gente não percebeu isso? Daí um dos professores mais
que estava mais tempo na casa, falou, a gente não percebeu porque sempre foi assim. E ninguém nunca perguntou por que era assim. E daí chega esse jovem com uma visão não viciada, e aí ele traz uma informação diferente e fez todo mundo olhar e falar, realmente, não pode estar assim, tem que estar mudado. O erro também constrói. Eu falei no começo que a gente não gosta de falar dos nossos erros. Às vezes a gente fala do nosso erro para quem a gente gosta muito, né? De repente para um filho nosso, para quem é família, a gente fala, não faça isso. E a gente precisa falar mais dos nossos erros com as pessoas, com os colegas, não só com os amigos, com os colegas, porque nós temos nesse mundo uma função que vai além do olhar para a própria sobrevivência. A gente tem uma função social, sim, de construir um mundo melhor, de ajudar pessoas a serem melhores. Então, quando a gente fala de um erro, às vezes a gente ajuda mais a pessoa quando a gente fala de um sucesso. Porque o erro, já ouviram aquela frase? Aprender quando a gente aprende pelo erro, a gente aprende de verdade, né? Que às vezes acontece muito com o adolescente, né? Às vezes o adolescente vai ter que ir lá, ele não vai escutar o que os pais falam, não vai escutar o que o professor fala, aí ele vai lá, ele vai ter que errar para com o erro dele ele aprender, né? Isso pode acontecer, mas o erro também é matéria-prima para a ideia, né? Porque se eu conheço o erro do outro ou se eu olho para o meu próprio erro, eu tenho uma matéria-prima para que a minha próxima conduta seja melhor. Então, eu falo que a questão não é errar. Errar faz parte. É claro que quando a gente fala de engenharia, né, aí é um outro campo, mas eu vejo que o errar, o cometer erros, faz parte do ser humano. Nós somos suscetíveis a erro. A questão que eu vejo é que pessoas sofrem defendendo a sua conduta, mesmo quando percebe que foi errado. Então, eu prefiro me desgastar, prefiro discutir, prefiro perder amizades, prefiro gerar situações desagradáveis ao assumir um erro meu. E daí, quando eu tenho que assumir ainda, eu tento colocar o erro no mundo para depois falar assim, eu errei. E daí eu pergunto, por que a gente resiste tanto a assumir um erro? Por quê? Porque o ser humano ele é passível de erro, né? E esse assumir o erro é um ato de nobreza. Não deveria ser algo normal. Acertei, assumi que acertei, errei, assumi que errei. Mas hoje em dia é um ato de nobreza e eu torço para que as pessoas sejam cada vez mais nobres, porque pessoas que admitem que erraram, pessoas que assumem os erros, são pessoas que criam um ambiente positivo à sua volta. Aí está o plano de pequenos passos, e eu falei que era um plano simples, eu pedi licença para ser simples, mesmo num contexto muito técnico, que é o contexto de vocês. Mas eu costumo dizer que tem muita coisa na simplicidade, e quando a gente olha para as coisas de uma maneira simples, a gente vive melhor. A gente começa a perceber com o tempo que nós complicamos muitas coisas que não precisariam ser complicadas, né? Então, o plano de pequenos passos é exatamente isso. Então, você escolhe uma ideia, um projeto que está parado, e daí eu falo assim, como eu falei no começo, abram a cabeça. Então, não precisa ser necessariamente profissional, não precisa ser necessariamente pessoal, pode ser qualquer coisa, qualquer ideia que está parada ali, que você pensou em fazer e você não fez porque você achou que ia ser muito difícil. Pode ser um projeto, pode ser algo que você quer fazer para a sua saúde, pode ser algo que você quer fazer para quem você ama, pode ser reatar ali uma amizade que se perdeu por algum motivo, né? Então, eu dou muito esse exemplo, né? De repente, se for algum contato que você quer restabelecer, eu falo que é muito triste, mas às vezes a gente acaba deixando de falar com pessoas que a gente ama, né? E daí a gente nem lembra porque deixou de falar.
Tem mais essa, né? De repente, mas por que você não fala com o seu irmão? Nem lembro, porque eu não falo com o meu irmão, né? E aí, gente, qual o menor passo possível hoje para essa ideia, projeto ou qualquer coisa que eu entenda ou entendi que em algum momento eu queria fazer e não fiz? Qual o menor passo possível hoje? De repente, é uma mensagem no WhatsApp. De repente, é um oi, como você está? De repente, é um oi, quanto tempo? Né? Eu falo que tem coisas, as coisas mais valiosas da vida a gente faz sem gastar dinheiro. As coisas mais valiosas da vida não envolvem dinheiro, não. Envolve, de repente, pequenas ações. Até porque, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente recebe um parabéns por algo que a gente fez e esse parabéns vale muito. Vale muito. Assim, faz a gente se sentir feliz. Né? Ou quando a gente dá parabéns para uma pessoa, é possível perceber o quanto a pessoa fica alegre. Né? Tem uma regra básica que a gente sabe, que a gente aprende ou pelo menos deveria aprender, né? A gente elogia a pessoa em público e chama atenção no particular, né? Na verdade, muita gente faz ao contrário, né? Para elogiar, chama a pessoa de lado, tranca na sala e fala assim, oh, parabéns. E na hora de chamar atenção, chama atenção na frente de todo mundo. Eu não sei porque eu falei isso, mas eu lembrei, eu achei importante. Mas o menor passo hoje pode ser uma palavra, pode ser um elogio, tá? Então, o plano de pequenos passos, ele é isso, escolher uma ideia, definir qual o menor passo possível, definir quando você vai fazer. É algo que dá para fazer agora? Acabar a palestra dá para fazer? É algo que eu tenho que fazer amanhã, mas que seja algo de preferência nas 24 horas, porque tem que ser algo, é algo pequeno. Se é pequeno e possível, tem que fazer o quanto antes. E depois desse primeiro passo, qual o próximo passo? E aí repita, ajuste e avance. Não tá, o poder não está no ritmo, ele está na velocidade que eu faço. Então é aquele adolescente guardando R$ 50 por mês, tá? Ou é aquela pessoa ali se motivando a ficar 5 minutos a mais na academia por dia. Né? A questão não está no ritmo, ela está no ritmo e não na velocidade. Caminhando para o final, pessoal, uma coisa que, e aí faz todo sentido quando eu falo de pequenos passos, porque se eu tenho pequenos passos e falo que a questão está no ritmo e não na velocidade, o que realmente importa é a consistência. O quanto eu consigo ser consistente naquilo que eu busco. E essa consistência, eu coloco que é uma questão de coragem. É uma forma de coragem. Né? Porque é aquilo que não é visto. Normalmente esses pequenos passos, eles não são vistos, ninguém percebe. Vai demorar para alguém perceber, vai demorar para alguém notar, mas você tem que seguir firme. Então, essa consistência é uma forma silenciosa de coragem. Tá? Sustentar o processo é o que separa a intenção da construção. É o dia a dia. É quando ninguém está vendo e você segue firme no seu objetivo, você segue firme naquele propósito que você definiu para você. Por isso que eu digo que imaginar é importante, começar também. Mas sustentar o processo é o que faz a diferença e o que faz as coisas acontecerem. E aí eu já partindo para o fechamento, grandes projetos são feitos de pequenas escolhas repetidas com consistência. Uma pergunta que pode abrir a visão, que pode revelar o que estava oculto, que pode mostrar para você um mundo diferente, e eu não estou exagerando, porque de repente uma pergunta, ela pode abrir caminho para um mundo diferente. Uma conversa mais profunda, que amplia repertório e conecta experiências reais. E aí eu não preciso falar o que é uma conversa profunda. Uma conversa profunda é quando você realmente está escutando o outro. E acredite, é uma prática que a gente tem que fazer cada vez mais, porque a gente tem uma conduta, acho que da natureza do ser humano, às vezes a gente fala
A gente pergunta, a pessoa está respondendo, e a gente já está pensando o que vai responder. Então a gente não está escutando de verdade. A gente está pensando como vai retrucar aquilo, ou o que vai falar, ou está pensando que precisa passar, trocar a água, precisa passar, trocar o óleo do carro. A gente não está escutando de verdade, né? Então, a conversa profunda é quando você realmente está ali, você está escutando, o celular não está na sua mão. Eu fiz ano retrasado, eu viajei para o Canadá no intercâmbio, e eu tive ali a felicidade de poder interagir com pessoas de mais de 30 países. E tinha um pessoal lá do Butão. Não sei se alguém já ouviu falar no Butão. O Butão é conhecido por ser um dos países mais felizes do mundo, mas quando você fala com o pessoal de lá, eles meio que falam que é meio que um rótulo comercial. Mas eu interagindo com essas pessoas, eu pude ver o que realmente é conexão profunda. Não existe possibilidade de você estar falando com uma pessoa do Butão e essa pessoa estar olhando para o celular ou estar olhando para qualquer outra coisa sem que seja para você, sem que ela esteja realmente prestando atenção para vocês. E eu poderia falar uma palestra inteira só dessa experiência minha, mas me marcou muito. Então, eu aprendi muito com esse pessoal do Butão, e é isso. Então, eu não consigo conversar de uma maneira profunda olhando para o celular ou preocupado com outra coisa. E o próximo passo real que a gente sempre pode dar, que viabiliza projeto, né? Porque quando a gente espera o momento perfeito, e muitas pessoas ficam esperando o momento perfeito. Então, eu vou começar a ir na academia na segunda-feira. Então, segunda-feira, hoje é quinta, né? Então, quinta-feira não, segunda-feira eu começo, né? Mas, peraí, você tem um propósito? Tudo bem, segunda na academia é perfeito de matrícula, mas amanhã você já pode fazer uma caminhada, no final de semana você já pode fazer uma atividade diferente, já pode começar a comer melhor. Por que tem que esperar segunda-feira, né? Então, o momento perfeito, normalmente, ele não existe. Então, eu vou esperar o momento perfeito para falar lá com aquele colega que eu não falo há muito tempo. Qual é o momento perfeito, né? De repente, a gente esperando o momento perfeito, a gente perde a possibilidade de fazer alguma coisa. Pessoal, falei pra caramba. Nossa, desculpa, eu falo assim mesmo. Mas assim, se eu puder deixar mais uma mensagem, e de verdade, eu pedi licença para ser simples, porque eu sei que tudo que eu falei aqui é muito simples. Tudo que eu falei aqui não é novidade para ninguém. Tudo que eu falei aqui, em algum momento, vocês escutaram de outra forma, ou de repente da mesma forma. Mas o que eu quero de coração é que, eu desejo de coração, que alguma coisa que eu falei tenha feito vocês resgatarem alguma coisinha que estava adormecida ali e que, de alguma forma, façam vocês terem uma atitude a hora que terminar a palestra ou amanhã. E assim, uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando vocês tiverem um problema, uma situação difícil, não tentem resolver tudo de uma vez. A gente quer resolver tudo de uma vez, mas normalmente as soluções que dão certo é aquelas que são pensadas, aquelas que são planejadas e aquelas que são iniciadas. Porque de repente eu fico bolando o plano perfeito e esse plano perfeito demora para acontecer. E depois, quando ele começa a acontecer, de repente já não adianta mais. Muito obrigado a todos. Eu fico aqui disponível para qualquer tipo de pergunta, comentário, crítica, né? A gente precisa também ser criticado para que a gente possa melhorar o que a gente faz, tá? Tem o Instagram, esse Instagram do @método imagina, é o Instagram que eu criei por conta do meu livro, e esse e-mail, métodoimagina@gmail.com, é um e-mail que vocês podem me acionar, e o Fausto tem meu WhatsApp também, se vocês quiserem, Fausto pode compartilhar, e eu fico à disposição para falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo. Posso divulgar isso? Sim, pode deixar disponível.
Muito interessante sua palestra. É exatamente aquilo que você falou. Muita coisa a gente já ouve falar, já escutou várias vezes, mas parece que entra naquele automático, a gente acaba esquecendo, né? Então, o erro constrói, né? Como constrói, né? Num projeto de engenharia, tem o professor Coqueiro Errara, que eu tenho um livro que é um grande professor da Escola Politécnica, né? Ele fala no livro dele, né? Eu já errei muito, mas eu acertei muito mais do que eu errei, né? Porque todo mundo erra e tem que aprender com os erros, né? E o erro constrói, com certeza, né? Eu acho que também importante da sua palestra é a história de sustentar o processo, né? Às vezes a gente começa tantas coisas que a gente vai parando no caminho, né? E um pouquinho da insistência, do ritmo, né? Do que da velocidade é muito importante para sustentar esse processo. Concordo plenamente aí. E só tenho a agradecer aí. Espero que, tenho certeza que tenha feito germinar algumas plantinhas aí na cabeça do pessoal de começar a praticar isso logo depois da palestra. Eu farei isso, viu? Tem um site Obrigado, Paulo. da Holanda que eu fiz um curso, na época era para ser presencial por conta da pandemia, virou online. Eu vou ver se tem mais algum curso lá para eu fazer. Vou fazer isso. Senão a gente acaba nunca fazendo, sempre procrastinando, sempre procrastinando. É isso. Muito, muito obrigado. Queria abrir aí se mais alguns gostariam de fazer algum comentário, alguma dúvida, pessoal? Fábio, eu tenho uma pergunta. Obrigada pelo esse conhecimento gigante que chegou para a gente para trazer humanidade, né? Diante de tanta tecnologia, isso nos conecta com a humanidade. Então, a engenharia agora precisa unir essas duas coisas, né? E é mais do que necessário. E quais são os desafios que você percebe hoje para os profissionais da área e implantar um pouco mais dessa humanidade nos relacionamentos, na coordenação de equipe, em conversas difíceis, negociação? O que que você traz para a gente aí de bagagem, por favor? Obrigada. Olha, obrigado pela pergunta, Tatiane. Tenho duas situações que eu posso compartilhar com vocês. Primeiro, né, eu não sei se vocês sofrem com a questão de mão de obra, com a questão de funcionários. A gente fala muito dessa geração nova que está chegando no mercado de trabalho, né? Esse é um desafio. E eu costumo dizer que, outro dia eu falei isso era um painel sobre logística. Eu falei isso, o pessoal escutou. Outro dia eu falei isso numa metalúrgica, o pessoal quase me expulsou da sala. É assim, nós não podemos querer oferecer para o jovem de hoje o que a gente oferecia para os pais desses jovens. A geração mudou, as pessoas mudaram, as pessoas têm outras prioridades. Outro dia eu conversei com um jovem, ele falou assim, professor, o pessoal do estágio lá quer que eu vou o dia todo. Eu só vou 4 horas por dia, eles querem que eu vá o dia todo. Eu falei, poxa, que legal, você vai ganhar o dobro, né? Ele olhou para mim e falou, já falei que não vou. Porque se eu trabalhar o dia todo, eu não vou ter tempo para fazer minhas coisas. Eu falei, quais são suas coisas? Ele falou, professor, eu preciso ir na academia, eu preciso estudar, eu quero ter um tempo para me cuidar. Então, não tem sentido eu trabalhar o dia todo. Se eu trabalhar o dia todo, eu vou ficar sem tempo. Isso me deu um choque, porque eu era a pessoa que eu ia na escola de manhã e trabalhava à tarde na oficina do meu cunhado. Quando não tinha aula, ou quando entrava de férias, era automático. Você nem perguntava se ia trabalhar o dia todo para ganhar mais. Então, as pessoas de hoje pensam diferente. Então, em relação à mão de obra, pensando nessa geração nova, a gente precisa saber mais sobre eles para interagir com eles. E não adianta a gente falar, porque é difícil, eles não querem trabalhar, geração nem são as pessoas que estão chegando no mercado. Então, ou eu invento uma forma de não precisar de pessoas, posso pensar em reduzir, ou eu tenho que lidar com isso. Tá? Esse é um campo. Agora, sobre negociação, sobre lidar com fornecedores, tem um caminho, que é o caminho da ética, é o caminho da responsabilidade, é o caminho que muita gente fala que aperto de mão não vale, mas assim, nós construímos o nosso aperto de mão. Então, quando a gente tem uma conduta ética,
a gente não resolve todos os problemas, porque a gente ainda tem que lidar com quem não tem, né? Mas a gente consegue seguir um bom caminho, e aí com o tempo, como eu sempre falo, pequenos passos, a gente vai criando repertório, conhecimento e uma base sustentável para fazer negócios melhores. Espero que eu tenha respondido, Tatiana, sua pergunta. Sim, respondeu sim, Fábio. Muitíssimo obrigada, viu? Extremamente necessário. Parabéns pela palestra. Obrigada, Aleasp, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Pessoal, muito importante, não deixem de responder a pesquisa de satisfação, que é através dessa pesquisa que a gente vai sempre trazer palestras mais direcionadas ao público aí do pessoal, tá bom? Então não se esqueçam de responder a pesquisa. Boa noite, Wilson, tudo bem? Tá sem áudio, Wilson. Não estamos te ouvindo. Se você quiser perguntar pelo chat, se não, não tem problema. Acontece essas coisas, né, Fábio? Sim, sim, acontece. Tecnologia deixa a gente na mão, vira e mexe. Vira e mexe. É. Ó o Maurício aí. Tudo bem, Maurício? Eu estava aqui ouvindo aqui. Essa foi a palestra mais, vamos chamar assim, diferente que eu assisti aqui pela Leasp. E, Fábio, eu vou ser sincero, está entre as melhores, viu? Foi Puxa totalmente. vida, fico feliz. Que é um Diferente, né? assunto que normalmente nós não tratamos, né? São coisas que são simples, né? Falar de problemas, né, que nós temos, falar e ouvir, entender, refletir, né? Ninguém é perfeito, você bem sabe disso e colocou muito bem, né? Que a gente, quando comenta que nós erramos ali ou aqui, a gente também está ensinando os outros, né? Eu achei parabéns sua tua palestra, já acabei de preencher o, o, o modelo ali que de pesquisa, né? De satisfação, eu já coloquei, já elogiei bastante, viu? E eu gostei, inclusive, vou querer comprar um livro seu e eu vou fazer a compra, mas eu gostaria muito de ter uma dedicatória sua lá, porque eu vou ficar muito feliz com isso. Poxa vida, muito obrigado, Maurício. Com certeza a gente vai viabilizar isso sim. Muito obrigado. Eu agradeço pelo seu excelente trabalho. Parabéns. Obrigado. Eu acho que chegou a pergunta aqui do Wilson. Como fazer quando eu não quero a resposta da pergunta que fiz? Puxa vida, isso, que, que pergunta, né? E aí, gente, tem uma coisa que eu aprendi com meu pai. Quando a gente não quer a resposta, a gente não pergunta, né? Porque quando a gente pergunta, a gente tem que estar disposto a escutar a resposta. E aí eu faço um paralelo com quando a gente pergunta se a pessoa está bem. Quando a gente pergunta se a pessoa está bem, a gente tem que estar disponível a escutar essa pessoa. Se ela parar na sua frente e falar, não estou bem. Está acontecendo isso. A gente tem que estar disponível para escutar. Ou senão a gente não pergunta. Então, a resposta para a pergunta sua, Wilson, é essa. Você só pergunta quando você está disposto a escutar a resposta. É. Gostei da resposta. Obrigado. É difícil, é muito difícil, realmente é difícil. As interações humanas são difíceis. Por isso que eu falo que o grande desafio hoje, o grande desafio é o relacionamento. O grande desafio, porque a parte técnica é importante, sempre vai ser, mas o relacionar-se com outra pessoa é algo que está cada vez mais difícil, seja por força de tecnologia, seja por produtividade, seja por qualquer motivo. Está muito difícil. A gente vive
Se a gente pensar no passado, a gente brincava na rua, a gente via o vizinho, a gente cuidava da casa do vizinho. Eu moro num prédio que tem 4 portas aqui no meu andar. Raramente, eu não sei quem são 2 vizinhos, eu estou aqui desde 2021, porque nem sei quem são, né? Então, tá tudo muito diferente, os relacionamentos, eles estão eles estão mais frios, em linhas gerais, né? Então, a grande dificuldade é voltarmos a sermos humanos, a ter humanidade. Com certeza, é verdade. Enquanto nós profissionais na área de engenharia, né, temos aí um dilema, né? Eu brinco muito com meus colegas, né? A gente tem que ser também psicólogo, né? Não é só engenheiro, né? Porque lidar com o próximo é muito difícil com esses prazos malucos, né? Eu não conheço ninguém na nossa área que esteja tranquilo, sempre está correndo, e são novos tempos, né? Os jovens, eles querem tempo para eles, a gente tem que respeitar isso. É aquela história, né? A gente tem que se adaptar ao meio, tem que se adaptar às novas situações, né? Os que vão mais longe são aqueles que se adaptam melhor, né? Não são os mais fortes, não são os melhores, né? Exatamente, a gente tem que se adaptar. Tem aqui na saída do meu prédio, tem uma rotatória, Fausto, por conta de, acho que 5 metros, eu não consigo acessar essa rotatória direto. Eu tenho que dar uma volta gigante. E é por conta de 5 metros. E no começo eu ficava chateado com isso. Falei, poxa vida, é 5 metros. E aí eu falei, não vai mudar a rotatória de lugar. Então eu tenho que me adaptar a isso, né? E é isso, tem coisas que a gente não vai mudar, a gente tem que se adaptar. E é simples assim. Simples assim, verdade. É isso, pessoal. Queria agradecer aí novamente ao meu amigo Trombeta, Fábio Trombeta, grande skatista. Você joga super bem, sim. E a gente está para queimar a caloria. Eu adoro jogar com você. E ser canhoto também, esse fato de ser canhoto dificulta mais ainda, né? E é isso. É um prazer tê-lo aqui conosco. O convite sempre vai estar aberto para você, de vez em quando, puder nos trazer, enriquecer a gente, relembrar de coisas simples e óbvias, que se alguém não vem falar para nós, a gente acaba esquecendo, como o próprio Maurício falou, né? Acredito que tenha sido uma palestra um pouco diferente, a gente está muito acostumado com coisas técnicas, mas isso que você nos passou, a gente vai conseguir levar para todo o nosso ensinamento técnico também, né? Tenho certeza disso. Então, fica aqui o agradecimento à Aleasp, o convite que você... E depois eu vou ver se eu consigo pegar alguns livros com você, eu compro para disponibilizar na Aleasp. E aqueles que eu vender, beleza. Aqueles que eu não vender, eu posso fazer a devolução. A gente pode combinar aí alguma coisa do tipo, que eu acredito que vai ter algum retorno lá. Tá bom? Certeza, conto comigo no que precisarem. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado novamente. Um abraço a todos aí. Boa noite. Obrigado, Fausto, de novo pela parceria. Fábio, obrigado. Foi uma ótima palestra. Um grande abraço a todos vocês aí. Obrigado. Tchau, tchau. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir.
Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo.